Já parou para pensar em como se determina a idade de um fóssil? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Se liga nessa! Na nossa primeira aula de radioatividade, falamos sobre os núcleos radioativos. Núcleos de grande energia, de grande instabilidade. Qual era a saída? Emitir radiação. Quando emitia radiação, a energia do sistema baixava, atingindo assim um estágio mais estável. Quando falava de radiação, o que vinha à nossa cabeça? Emissão de partículas, alfa, beta, ou emissão de ondas eletromagnéticas. Pensa no gama. Mas vem cá, surge uma dúvida. Durante esse decaimento radioativo, é possível medir a velocidade de desintegração? A resposta é sim. Ela é dada a partir de uma fórmula bem simples de primeira ordem. V é igual a K vezes N, onde K é uma constante radioativa, característica de cada espécie. Existem espécies que têm a constante radioativa muito grande, por isso a velocidade de desintegração é muito alta. E espécies que têm o K bem pequenininho, se desintegram numa velocidade bem pequena. E esse N é o número de núcleos radioativos. Com muitos núcleos, velocidade alta. Com poucos núcleos, velocidade baixa. Mais importante do que a velocidade de desintegração, que é um fator variável de acordo com o número de núcleos radioativos, tem um que é chamado de meia-vida, ou período de semidesintegração, representado por um Pzão ou T meio. Definição de livro: meia-vida é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos se desintegrem. Vamos melhorar essa história. Imagina que a gente tem um núcleo radioativo que está com uma certa massa aqui, chamada de M0. Ele vai se desintegrando. Então chega uma hora que a gente passa a ter metade dessa amostra. Passa a ter M0 sobre 2. O tempo necessário para o decaimento de metade dessa amostra é o que a gente entende como período de semidesintegração, ou meia-vida. Se você espera mais tempo ainda, automaticamente esse material vai se desintegrar ainda mais e ele vai cair a metade de novo. No lugar de M0 sobre 2, passa a ser agora M0 sobre 4. Então a relação foi o seguinte: tinha 100% do material, ele caiu para 50%. Uma meia-vida. De 50% caiu a metade de novo, para 25%. Outra meia-vida. E o período de meia-vida é um período constante. Ele fica se repetindo cada vez que você cai a metade. Eu quero descobrir a massa final após muitas meias-vidas. Existe uma formulinha simples. A fórmula é o seguinte: a massa final vai ser dada como a massa inicial sobre 2 elevado a x. X é o número de meias-vidas. Vê se dá certo. Se eu tiver apenas uma meia-vida, eu ficaria com 2 elevado a 1. Caramba, é a massa inicial, a metade, que foi o que a gente encontrou nesse esquema. Agora troca para exatamente 2 meias-vidas. O x passaria a ser 2. 2 elevado a 2 bate 4. Então ficou a massa inicial dividida por 4, que foi o que a gente encontrou após 2 meias-vidas aqui. Agora que você é um aluno química nota 10, responde para mim. Quero saber a massa final após 4 meias-vidas. E aí? Vamos devagarinho. Seria exatamente a massa inicial sobre 2x. O x, 4 meias-vidas. E aí, faz comigo. Quanto é 2 elevado a 4, hein? 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, após 4 meias-vidas, seria a massa inicial dividida por 16. Um valor bem pequenininho. Tá com medo? Tá na dúvida? Calma que o Silvio Prédio te ajuda. Dá uma olhadinha nesse esquema que vai dizer de maneira muito clara o princípio da meia-vida. Vai lá! Temos exatamente um gráfico que fala de massa, nesse caso aqui em gramas, e o tempo em anos. Aqui, se você reparar, é um gráfico de decaimento. Os valores vão caindo a partir do momento que o tempo passa. Esse gráfico aqui é o decaimento radioativo do Césio-137, uma espécie super famosa na química. E aí, olhando para o gráfico, você é capaz de me dizer quanto é a meia-vida dessa espécie? Vamos devagarinho. Vai lá no início de tudo, no tempo zero. No tempo zero,
A massa que a gente conta para ele era de 100. Se você quer a meia-vida, você quer o tempo necessário para ele cair a metade. Metade de 100, 50. Vai lá! Quando chegar a 50, vai no gráfico e me diz quanto tempo terá passado. Nesse caso aqui, 30 anos. Caramba, então 30 anos foi o tempo necessário para cair a metade. É o tempo de meia-vida. Ele não muda, hein? Ele continua ao longo do decaimento. Então vamos ver se é verdade. De 50 para 25, 25 já vai a 60 anos. Caramba, de 30 foi para 60, mais 30 anos, mais um período de meia-vida. Mais um decaimento para metade do que você tinha antes. Então é fácil. De 60 para 90, outra meia-vida. Então ele tem que cair a metade de novo. Metade de 25, 12,5. Então se você perceber, a meia-vida do Césio 137 é de 30 anos. O período necessário para metade da amostra se desintegrar. Falando do Césio 137, vale muito a pena você dar uma pesquisada na história do acidente de Goiânia, que foi um acidente que foi causado exatamente por essa espécie. E aí, olha que sinistro. Esse acidente aconteceu em 1987, com o Césio 137, que tem uma meia-vida de 30 anos. Então, nesse ano agora de 2017, estaremos completando 30 anos do acidente. Estaremos completando uma meia-vida do Césio. Então, geralmente vestibulares gostam muito de datas marcantes. Vale a pena você ficar muito esperto com essa espécie, hein? Uma última informação em relação à meia-vida é o seguinte: não sofre influência nem de pressão, nem de temperatura. Então, meia-vida é um período constante para cada espécie. No caso do Césio, 30 anos. Um período invariável. Vai se repetir ao longo da história, sempre decaindo a metade. Independente até da quantidade inicial que você começou. Não importa se começou com 1 quilo, com 100 gramas, meia-vida é um período constante, característico de cada espécie. Mas espera aí, e aquela pergunta de hoje, hein? Como se determina a idade de um fóssil? Para que a gente possa responder isso, você tem que olhar para duas equaçõezinhas. Uma é o seguinte, de formação do carbono 14. Isso aí acontece em camadas altas da atmosfera. Nêutrons exatamente colidem com núcleos de nitrogênio para produzir o carbono 14, que é uma espécie radioativa. Ela chega até os seres vivos de duas formas, ou na forma de CO2 absorvido, ou pela cadeia alimentar. Então, os seres vivos absorvem carbono 14. Mas o carbono 14, uma vez que ele foi absorvido, ele é, na verdade, exatamente transmutado. E aí, isso acontece a partir de uma emissão beta. O que a gente percebe é o seguinte, que a velocidade de absorção é a mesma que a velocidade de desintegração. De maneira que o carbono 14 se mantém nos seres vivos num valor constante, chamado de 10 partes por bilhão. Então, enquanto a gente está vivo, o que tem no nosso organismo? 10 partes por bilhão de carbono 14. Mas no momento que tem a morte, exatamente a absorção para de funcionar. Continua apenas a desintegração. Então esse valor 10, ele vai decaindo com o passar do tempo. O que a gente sabe é que o carbono 14 tem uma meia-vida de 5.730 anos. Então realiza a cena. A pessoa tinha 10 partes por bilhão. E aí foi decaindo. Quando chegar a 5 partes por bilhão, é porque se passou uma meia-vida. De 5 a metade, para 2,5. Outra meia-vida. Ah, se de repente você encontrar um fóssil que tenha 2,5 partes por bilhão de carbono 14, é porque foi o tempo necessário para 2 meias-vidas se passarem. Como cada meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, são 2 vezes esse período. Então esse fóssil tem uma idade exatamente de 11.460 anos. Bem interessante essa relação, hein? Agora que você já sabe tudo sobre radioatividade, bata no peito e grita assim: eu sou Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima e valeu!